Fala, meus amigos tricolores, tudo bem? Muito bom dia para você, muito boa tarde e muito boa noite. Aqui é o Francisco que vos fala, né? Se você não me conhece, peço gentilmente que se inscreva no canal, deixe aquela curtida, compartilhe com os amigos, beleza? Eu espero que o seu dia tenha iniciado super bem, né? Após uma vitória do tricolor, sofrida para cima do São Bernardo, 3 pontinhos na conta, conforme tem sido a minha previsão para esse Campeonato Paulista. Fazer os 9 pontos possíveis no Morumbi. Ué, mas não pode ser 12? Pode ser 12. Mas eu estou contando com São Bernardo, que foi. Estou contando com Primavera e estou contando com a Portuguesa. O clássico contra o Santos é um clássico, as coisas podem se equilibrar. São Paulo tem muita azar contra os times do Vojvoda, nunca ganhou do Vojvoda, pelo que eu me lembro, né? Então, vamos, por enquanto, aí, pensar nesses 9 pontos, né? Ontem, no último vídeo aí que eu fiz, eu fiz até uma live com a galera, né? Havia falado que estava preocupado com relação ao Crespo, a sua falta de repertório, né? Sempre com 3 zagueiros grossos, 3 zagueiros com saída de bola ruins. Cara, de repente, ontem ele surpreendeu. Na hora que eu vi aquela maldita escalação do São Paulo, aquele papel desgraçado que o São Paulo quer dar uma de moderninho, é o time mais atrasado do futebol brasileiro e quer dar uma de moderninho aonde não tem que dar de moderninho, né? Você vê, o Flamengo coloca lá a sua escalação do goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia e atacantes. Os Pepe a mesma coisa, o Corinthians a mesma coisa. O São Paulo é o único time que põe a desgraça da escalação bagunçada. É um inferno, porque você já fica ali com. Pô, não tá entendendo porcaria nenhuma. Até você encaixar os caras nas suas posições, você clareia melhor o que você ali bateu o olho e viu. Né? Então, na hora que eu vi a escalação, eu fiquei todo confuso. Falei, caramba, meu, 2 zagueiros, sei lá, se é 3 zagueiros, e você fica lá perdido. Mas aí quando você começa a alinhar, né, que o cara vai jogar com linha de 4, com o Rafael, com a Arboleda e o Sabino, que fez uma excelente partida, né? O Sabino, o zagueiro do São Paulo que menos tem grife, mas é o cara mais regular da zaga do São Paulo. Goste você ou não, tá? Isso é um fato. O Sabino é o zagueiro com menos grife no São Paulo, todavia é o mais regular de todos. Ponto. Ganha menos que Tolói, ganha menos que Arboleda, ganha menos que Alan Franco, ganha menos que Ferrarese, e ganha menos que o Dória, mas é o zagueiro mais regular do São Paulo, tá? Gostando você ou não, isso é um fato, né? Com o Arboleda e o Sabino, o Cedric como lateral direito, por incrível que pareça, né, que até então era merecedor de todas as críticas do mundo. Ontem fez uma partida ok, não sei se por causa que de fato ele jogou como lateral. O Wendel, até onde aguentou, fez uma boa partida. Depois entrou o Nicolas, continuou com o ritmo, o Nicolas foi super bem. Pablo Maia, partida, vamos dizer, média. O Danielzinho fez uma baita numa partida, uma partida muito boa. Aí, do meio para frente, é muito difícil fazer uma análise. Por quê, cara? Eu gostei muito da forma com que ele preparou o time do meio para frente, com exceção do Tapia, porque eu acho que o Tapia não contribui em nada. Por exemplo, o Paulinho entrou 20 minutos, o Paulinho fez muito mais que o Tapia o jogo inteiro. Então, assim, mas a armação dele eu gostei. Colocando o Lucas ali como meio, como um meio armador, Ferreirinha de um lado, Luca do outro e o Tapia centralizado. Se no lugar do Tapia fosse o Paulinho, não preciso nem dizer que seria quase que perfeito. Ou até mesmo o Luciano, ou até mesmo o Caleri, mas o Caleri ainda sem condições de jogar 45 minutos, por exemplo. Então, assim, depois que você desenha, eu vi que a escalação foi interessante. Os caras da frente sofreram porque o campo, principalmente no primeiro tempo, estava impraticável, né? Não dava para praticar futebol do meio para frente. Agora, você percebe claramente que o Luca é um ótimo jogador. Que se você der atenção para esse rapaz, se você der moral para ele,
ele vai jogar bola. Ele vai jogar bola e digo, ele vai ser titular e ele vai fazer muito pelo São Paulo. Ele é muito bom jogador, esse menino. Ele já saiu do 17 para o sub-20. Ele está sempre pulando, né, etapas. Ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Infelizmente, até mesmo o São Paulino, ele está numa fase que é a fase de valorizar o que é os outros. Valoriza. Então, surge qualquer merda lá no Palmeiras, o São Paulino acha que é um fenômeno. Né? Eu cansei de falar aqui. Um bando de retardado mental fica, o Estevão é um fenômeno. O Estevão é um fenômeno. O Estevão. Cara, dá dó de ver o Estevão na Premier League. Dá dó. Se você não sentiu dó ainda, reflita. Dá dó de ver o Estevão na Premier League. Parece uma criança. Parece uma criança no meio de adultos. Ele não consegue pegar na bola em jogos grandes. Aí fica tudo como babana, fenômeno. Eu já vi, inclusive, né, pessoas que falam que entendem de futebol pra caramba comparando o Estevão com o Lamine. É isso mesmo, não se engane, tá? O que eu tô falando pra vocês se você entrar na internet aí, você vai ver isso aí. Aliás, nem vou ficar no nosso meio aqui. Esse próprio Elias Júnior aí da Bandeirantes, esse é um retardado mental que falou que o Estevão é melhor do que o Lamine, que falou que o Estevão é melhor do que qualquer jogador da seleção. O Estevão, cara, não é melhor nem do que Rafinha. O Estevão hoje não joga nem mais do que o Rafinha. Não joga mais que o Rodrigo. Não joga mais que o Vini. Né? Mas aí baba. Porque vendeu bem? Porque, cara, o Palmeiras tá na fase boa. Então qualquer moleque que surge, faz 2, 3 golzinhos ali. Qualquer moleque que surge vai supervalorizar. Isso é natural. Isso é natural. Vai supervalorizar. Então por isso que eles vendem tão bem. Ou alguém vai tentar convencer aqui de que o Vitor Reis é melhor do que Beraldo. E foi vendido por 2 vezes, 3 vezes o valor do Beraldo. Não vai me convencer. Não vai me convencer. Então, assim, cara, o São Paulo tem sim bons talentos. O São Paulo tem esse Luca. O São Paulo tem o Rian. Teve os moleques que já vendeu ano passado. Tinha o próprio Henrique Carmo. Sabe, o próprio William. Olha o tanto de jogador bom que o São Paulo revela, cara. Tem esse TT aí que tem que ficar de olho, né? Paulinho é um jogador mais voluntarioso, não é tão primoroso tecnicamente, mas só de você ver ele pegando na bola, você vê que ele é anos-luz melhor do que o Tapia. Mas assim, não dá nem para comparar. Então assim, cara, se é de você investir em jogadores do nível do Tapia, faz isso, cara. Promove essa molecada, promove lá o que veio do Cuiabá, que fez 3 gols ontem na Copinha, né? Promove, mas não perca forças em contratações como a do Tapia. Sabe, é ridículo isso aí, não tem pra quê. Não tem pra quê, é um jogador muito medonho, um jogador que não contribui em nada, certo? Então assim, fiquei feliz com a vitória ontem, tira um peso das costas. Próximo jogo contra o Corinthians, eu acho que ele não vai colocar o mesmo time, porque o São Paulo jogou ontem às 9h45, um gramado absolutamente pesado. Eu acho que ele não vai colocar o Lucas contra o Corinthians de titular. Acho bem difícil dele fazer isso. Né? Eu colocaria o Luca, moleque novo, manteria os caras da frente, tanto o Ferreirinha como o Luca. Manteria ele sim. Se o Lucas apresentar condições, eu manteria o Lucas e no lugar do Tapa eu colocaria o Luciano. Aí sim. Aí o time ficaria bem interessante. Então você fazia uma linha ali no meio campo, né, com o Lucas, do meio se eu fazer um meio campo, o Pablo Maia é um cara novo, então eu manteria o Pablo Maia, Danielzinho, Lucas. Eu acho que ele não vai colocar o Lucas, acho que deve colocar o Marcos Antônio, certo? Pode ser Lucas ou Marcos Antônio, mas assim, vamos imaginar que a mesma configuração de ontem, trocando só o Tapia pelo Luciano, ficaria um time bom, hein, cara? Aqui, ó, Pablo Maia, Danielzinho, Lucas, Ferreirinha, Luca e Luciano, fica um time mais letal. Então eu gostei. Não tem para que todo jogo ficar morrendo com essa linha de 3 maldita. Esses zagueiros, às vezes com saída de bola horrorosa. Você percebe que ontem o São Paulo melhorou bastante essa saída de bola. Porque os laterais, de fato, laterais, eles trabalhavam a saída de bola e não ficava a cargo dos zagueiros. Porque os zagueiros têm muita dificuldade com essa saída de bola. Esses zagueiros do São Paulo. Então, gostei ontem. Eu acho que se o campo tivesse em boas condições
diante daquilo que o Crespo espelhou, eu acho que o São Paulo poderia ontem até ter um placar mais elástico, se o campo tivesse em boas condições. Então, gostei bastante. E hoje, né, sexta-feira, né, 16/1, torcer para que o Casares ou renuncie ou que o processo de impeachment seja aprovado pelo Conselho e que o Casares seja afastado do São Paulo. Infelizmente, eu estava falando com alguns colegas, né? O São Paulino fica nessa agonia por causa do ego de um safado, que se ele gostasse do São Paulo ele já teria renunciado, e mais ainda, por causa do seu estatuto precário, do seu estatuto acéfalo, do seu estatuto envelhecido, conforme os próprios conselheiros do São Paulo. Por quê? Por que o Casares está retardando a sua renúncia ou ele pode até encarar a votação de hoje? Não tem nenhum problema ele encarar a votação de hoje. Porque mesmo que a votação de hoje seja aprovada, o que acontece? Ele pode renunciar amanhã. Aí sabe o que acontece? Os direitos políticos dele ficam todos preservados. Você está entendendo como é uma merda esse Estatuto do São Paulo? Agora pense se o Estatuto do São Paulo fosse um pouquinho mais moderno. Pense assim, olha, se o presidente não renunciar até a data da votação para instauração do processo de impeachment, mesmo que ele renuncie após a votação, ele vai de toda forma para o associado, ele vai ser julgado e, se aprovado pelo associado, ele perderá todos os seus direitos políticos. Pensa como só uma única coisa como mudaria todo o cenário. Ele já teria renunciado lá atrás, desde quando o Outen aceitou o pedido para a votação do processo de impeachment. Veja como o estatuto é acéfalo, como o estatuto é envelhecido e que muitas coisas precisam mudar no São Paulo. Eu acho que mesmo que se o Casares for afastado hoje ou ele renunciar, eu acho que a torcida do São Paulo ela tem que continuar pressionando para que o próximo seja cobrado, para que modernize o Estatuto do São Paulo, para que o Estatuto do São Paulo seja moderno, como é parecido com o do Flamengo, responsabilizando na pele aqueles que colocarem o São Paulo em situação de dívida, aumentarem a dívida do São Paulo, aqueles que, sabe, vamos imaginar que o Maciz, por um milagre, aí, entrega o São Paulo para o próximo presidente aí com 500 milhões de dívida, certo? Então o Maciz entregou, vamos lá, para o Pinote, por 500 milhões de dívida. Se o Pinote deixar o São Paulo com 700 milhões de dívida, ele terá que pagar esses 200 milhões a qual ele aumentou de dívida. É assim o Estatuto do Flamengo. Tem que responsabilizar esses caras. Tem que responsabilizar esses caras, porque senão fica muito cômodo, né? Por exemplo, um dos primeiros atos maléficos que o Casares tentou implantar no São Paulo foi exatamente o quê? Passar uma votação no associado, em que, se fosse para gastar até 3, 4, 5 milhões, se eu não estou enganado, não precisava do aval do Conselho Deliberativo. Olha que coisa. Né? Ao invés de você exigir mais fiscalização, o que o vagabundo do Casares queria? Tirar a fiscalização. Então, assim, tem que cobrar para que esses caras modernizem o São Paulo. O São Paulo é muito velho, o São Paulo é muito arcaico. O São Paulo está lá atrás, o São Paulo parou na década de 50. O São Paulo não viu o mundo evoluir. Infelizmente, o São Paulo é aquele negócio que muita gente brinca, né? Se você passar lá na Gomes Pedrosa e você colocar lá a senha do Wi-Fi soberano, com certeza você vai pegar a internet do clube. É isso, porque os caras são muito arcaicos, são muito atrasados, eles não acompanharam os tempos da modernidade. Essa que é a grande verdade. Meus queridos, peço gentilmente aí que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, certo? E vamos aí rumo aos 500 inscritos. Olha, marca muito boa. Os últimos vídeos têm dado uma repercussão interessante, uma repercussão legal. Agradeço muito por você estar contribuindo com isso. Deus abençoe sua vida e que você tenha um excelente dia, tá bom? Um abraço.